Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Pode tomar o vosso assento. Quero agradecer nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela oportunidade que me concede de estar falando com todos vocês nesta tarde sobre a palavra de Deus. Agradeço também ao pastor Wellington Júnior, presidente da nossa convenção, e agradecendo os nossos pastores. Estou agradecendo a todos os obreiros da diretoria, todos os obreiros do ministério. Também quero aproveitar este momento para desejar a todos vocês um feliz ano novo, 2005, de muita bênção, de muitas vitórias e de muitas conquistas para todos nós. Ouvimos aqui nesta manhã, quando um pregador, pregando a palavra do Senhor, por várias vezes, ele fez menção disto, como revelação que ele estaria recebendo da parte de Deus, que o ano de 2025 será um ano de muitas conquistas, muitas vitórias. Mas não podemos deixar de lembrar a todos vocês que jamais haverá conquista, vitórias, sem que primeiro há um embate, há uma luta, há uma guerra. Então, esse termo, vitória, substantivo, ele só existe depois que você passar por uma luta, por uma guerra, por uma batalha. Então, todos nós acreditamos que este ano será um ano de grandes bênçãos e de grandes vitórias, mas também de grandes desafios. Mas confiamos em Deus, que o Deus que nos trouxe até aqui, nos levará até o fim. Amém, meus irmãos? Com certeza, sozinho nós não faríamos isto, mas na companhia dele, nós conseguiremos chegar até o fim. Ouvimos aqui nesta manhã preciosas mensagens do coração de Deus para os nossos corações. Pastor Jaime trouxe uma palavra muito boa para todos nós. Pastor Sisaque Valadares, pastor Jorge, e com certeza os que estavam aqui na parte da manhã, penso que a maioria de todos nós aqui estávamos, fomos agraciados, fomos abençoados por Deus, e coube a mim o dever, a responsabilidade de trazê-los uma palavra agora neste momento. Eu quero pedir a todos vocês que me ajude com as vossas orações, para que eu consiga passar a vocês algo que Deus colocara ao meu coração. Quero convidá-los para ler um texto da Bíblia Sagrada, bem lido, bem conhecido, bem comentado por todos nós. No livro Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, eu farei a leitura aqui do verso 1 até o verso de número 11. Quarto capítulo, do verso 1 ao verso 11. Assim está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e a colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um reino muito alto, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Esta passagem bíblica, como já disse aos irmãos, muito conhecida, muito lida, muito pregada entre nós. Ela está registrada no Evangelho de São Mateus, onde tenho feito a leitura, mas também no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Marcos registra esse fato com menos palavras, mas também registra. E Lucas também registra esse mesmo fato, da tentação de Jesus. O único evangelho que não registra esse fato é o Evangelho de São João. Não registra a tentação de Jesus, porque o Evangelho de São João, ao comentar a partir do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, vou abrir a Bíblia aqui, e a partir do verso de número 15, João começa a testificar de Jesus, quando ele já havia passado pelo deserto e pela tentação. Portanto, João não se preocupou em revelar, em mostrar esse fato de Jesus no deserto sob a tentação. João já começa o seu evangelho pós período chamado período do deserto. Então não encontra-se esse registro no Evangelho segundo escreveu São João. Quando vocês olham no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, Jesus está chamando os seus discípulos a primeira vez para segui-los como crente, como foi pregado hoje aqui pela manhã pelo pastor Sisac. Mas quando nós lemos no capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus já começa a escolher os seus apóstolos, aqueles, não o apóstolo propriamente dito na nomenclatura, mas aqueles que deveriam estar seguindo como seus discípulos para trabalhar, não simplesmente no período chamado período da conversão, mas aqueles que já deveriam estar trabalhando com o Senhor Jesus, né? E o Evangelho de São Mateus registra este fato no capítulo 4, assim como os outros, um fato um pouco preocupante, porque Jesus, após o batismo, esta foi a minha indagação quando lendo esse texto em minha casa, porque Jesus, sendo filho de Deus, o enviado de Deus, teria que ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o texto sagrado diz que ele foi levado pelo Espírito. Foi o próprio Espírito Santo que o conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, o texto sagrado que aqui registra em um momento em que a nação de Israel estava dividida em dois grupos, duas classes sociais distintas. Existia a classe social que pertencia ao sistema do Império Romano, que prestava serviço ao Império Romano, com status, como os sacerdotes, como os escribas, como os zelotes e outros tantos, que dependia do sistema, vivia do sistema, ganhava do sistema, para defender o Império Romano em Israel. Mas existia uma outra classe, que era a classe dos escravos, os trabalhadores, aqueles que pagavam os impostos, aqueles que serviam como escravo do Império Romano. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o Evangelho de São João escreve que muitos dos sacerdotes naqueles dias também creram em Jesus, mas não aceitaram Jesus, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles na verdade estavam preocupados com o seu status, com a sua cadeira, com a sua posição social, com o seu soldo, com o seu salário que eles ganhavam do Império Romano. Mas outras pessoas estavam ansiosos, sedentos, clamando por misericórdia,
que chegasse o momento da libertação, porque eles não tinham privilégios, eles eram escravos. Então existia um grupo que não tinha interesse que mudasse o sistema estava bom para eles. Mas existia um grupo que clamava para que houvesse uma mudança no sistema, houvesse uma libertação dos filhos de Israel do sistema romano, da escravidão romana, que aparecesse então o Messias, o prometido por Deus, que na concepção judaica era alguém que lutaria contra o sistema romano, contra o Império Romano, derrotando o Império Romano e libertando Israel das mãos, das garras do Império Romano. Havia esta ansiedade, esse desejo. Em função desse desejo de que as pessoas tinham, de que de repente aparecesse o Messias e libertasse os filhos de Israel das garras do Império Romano, muitas pessoas oportunistas aproveitavam destas oportunidades e se apresentavam como Cristo. É claro que a Bíblia não registra isso, mas quando nós estudamos a história de Israel, nós aprendemos isto. Muitos se apresentavam como o Cristo, como Salvador de Israel, como libertador de Israel, e às vezes levavam Israel a algum tipo de revolução, algum tipo de guerra, algum tipo de manifestação entre eles, e que depois o Império Romano vinha e novamente exterminava essas pessoas, que se manifestassem como Cristo, e a escravidão continua. É bem por isso que toda ocasião de as 3 festas de Israel, que era chamada a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa das cabanas, o Império Romano se arregimentavam e mandavam soldados para lá, porque eles pensavam na possibilidade de uma festa como esta ter uma revolução e eles quererem rebelar contra o Império Romano. Então, especialmente na Páscoa, muitos soldados romanos iam para Israel para prevenir-se desta possibilidade. Então, com isso, muitos cristos, muitos messias se apresentavam, mas de repente se frustrava a nação de Israel, frustravam aqueles que esperavam a libertação dos filhos de Israel. E isto, por anos e anos, estas coisas foram acontecendo. De repente, aparece no deserto da Judeia um homem totalmente desconexo com a realidade de Israel naqueles dias. Um homem barbudo, um homem cabeludo, um homem vestindo de pele de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre. Possivelmente ele participava do grupo dos essênios, salve melhor juízo, mas parece que não tomava muito banho, porque na verdade a sociedade naquele dia não era de tomar muito banho como nós hoje no Brasil. Não tomava muito banho. Vocês imaginem aparecendo uma figura dessa no deserto e pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. E quando se falava reino de Deus, João Batista, nem o próprio João Batista entendeu isso. Falando o reino de Deus, estava falando da libertação dos filhos de Israel, mas o reino de Deus era o reino espiritual. Jesus mais tarde disse isso, que o meu reino não vem com aparência exterior. Então eles esperavam que João Batista, os próprios discípulos, depois no caminho de Emaús, disseram: nós esperávamos que ele restaurasse o reino de Israel, mas nada disso aconteceu. Era a esperança de Israel. E é bom lembrar que é bem por isso que Jesus não começa o seu ministério no meio dos sacerdotes. Jesus não começa no meio dos escribas. Jesus não começa no meio dos saduceus. Jesus não começa na elite sacerdotal, na elite de Israel. Porque se Jesus começasse entre eles, eles iam dizer logo: nós não estamos precisando de você aqui não. Quando os magos chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde nasceu aquele que é o rei dos judeus, a Bíblia diz que perturbou Jerusalém e Herodes. Todos
todos se perturbaram. E Jerusalém ali, na verdade, é uma hipérbole, né? Jerusalém ali era aqueles que dominavam o sistema. Eles ficaram perturbados. Nós vamos perder o nosso cargo, nós vamos ser retirados do cargo onde nós estamos. Mais ou menos como acontece hoje no nosso Brasil, como acontece no mundo. As pessoas se vendem para manter o cargo que elas possuem. E o que ocorre? João Batista começa a pregar: é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E é interessante porque esse pregador, com essas características que eu disse aqui, nenhuma aparência agradável, a Bíblia diz que ele atraiu a multidão, tanto de Jerusalém como das cidades circunvizinhas. Iam para as margens do Jordão, alguns para ser batizados por ele, outros até para criticar. Vocês vão olhar no Evangelho de São Mateus, que ele se dirige aos fariseus, que eram aqueles que tinham domínio sobre o sistema Israel, e ele diz assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então esses que Jesus se dirige a ele com essas palavras, não foram para ser batizados, foram para criticá-lo, foi para testá-lo, foi para saber quem era João. Mas existia uma multidão que, desculpa a expressão, cegamente chegava lá. Eles estavam tão desejosos de um momento de libertação, que se dispunha a ser batizado. E a Bíblia diz que era batizado por João do Rio Jordão. Este era o cenário de Israel naqueles dias. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu São João, voltemos lá no capítulo 1 do Evangelho de São João, capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João. A Bíblia diz que a liderança de Israel, os sacerdotes, a liderança de Israel, a partir do capítulo 1, verso de número 21. Aliás, verso 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é? És tu Elias? E ele disse: não sou Elias. És tu profeta? Esse profeta que eles estão perguntando aqui era o profeta que Moisés profetizou no livro de Deuteronômio, que o Senhor Deus levantaria um profeta maior do que ele, e que eles deveriam ouvi-lo. Então é o profeta que foi profetizado no Velho Testamento? És tu profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? E que dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz. Ele não disse: eu sou uma voz. Uma voz poderia ser uma voz qualquer. Ele disse: eu sou a voz. Ele estava fazendo menção do livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, que uma voz se levantaria no deserto. Ele disse: eu sou a voz, eu sou o mensageiro, eu sou quem tem mensagem para o povo, eu sou quem tem palavras para o povo. Eu não sou uma voz, eu sou a voz. Diz aqui o texto sagrado: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e diz-lhe: por que batiza, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O artigo está definido. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, que vos não conheceis. Este é aquele que vos batiza, este é aquele, pois, que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Estas coisas, pois, aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, observe bem que aqui a tentação do deserto já tinha passado.
E no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João disse mais, preste atenção: este é aquele do qual eu disse: após mim veio um varão do que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João então testemunha para a multidão que era Jesus, que Jesus era o Messias, porque ele tinha prova. Observe bem, ele tinha prova quem era o Messias. Qual era a prova que João tinha? O Senhor havia falado para ele que aquele que você batizar e descer o Espírito Santo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o Messias. Bom, Jesus então foi para o batismo, para ser batizado por João. Quando ele chegou em João, ele disse: eu que tenho que ser batizado por ti. João disse: eu que tenho que ser batizado por ti, vens tu a mim. Jesus disse: para que se cumpra a justiça de Deus. Então o batismo de João Batista, ele está composto de 3 testemunhas que ele é o Filho de Deus. Primeiro, João Batista. João Batista disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Ele é o Filho de Deus. Ele é o prometido pelos profetas. Ele é o prometido pelo profeta Isaías. Mas tem uma outra coisa. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu de forma corpórea, de uma pomba, e pousou sobre Jesus. O Espírito Santo de forma visível. Visivelmente João viu o Espírito descer. João está testemunhando, e o Espírito Santo desceu de forma corpórea e pousou sobre Jesus. Mas não basta isso. Quando o Espírito Santo pousou sobre Jesus, uma voz vinda do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, eu tenho me comprazo. Bom, a Bíblia Sagrada diz, são palavras de Jesus, são palavras de Moisés, que a testemunha de 2 ou 3 pessoas é verdadeira. Baseado nisto que eu estou falando aqui para os irmãos, testemunho de João Batista, testemunho do Espírito Santo e o testemunho da voz que veio do céu, não tem como não acreditar que Jesus era o Messias prometido, era o Filho de Deus. Mas Israel estava tão frustrado, a nação estava tão frustrada, que corria-se o risco de alguém dizer: ele não é o Cristo. E isso nós vemos pelas páginas da Bíblia Sagrada. Até quando Jesus morreu, multidões se levantaram dizendo que ele não era o Cristo. Ele não era o Cristo. Ele não era o Messias prometido. Irmãos, se Jesus não aparece para os seus discípulos de forma corpórea, ainda que ele estava em corpo espiritual, porque ele entrou e saiu de portas fechadas, mas Jesus se manifesta de forma corpórea, come com eles, os discípulos não acreditariam na ressurreição de Jesus. Os discípulos que estavam indo por caminho de Embaús, eles disseram, ainda que algumas mulheres e até alguns discípulos disseram: mas nós mesmos, porque seria muito difícil. Então precisava de provas. Se para os discípulos precisou Jesus se apresentar vivo, comer com eles,
saudá-los, abençoá-los. E mais de que uma vez, a Bíblia diz que Jesus se apresentou a eles mais de que uma vez, para que eles tivessem a convicção que Jesus era o Filho de Deus, que estava morto e havia ressuscitado. Foi necessário Jesus provar a sua identidade como Filho de Deus. Nós percebemos isso inclusive quando os discípulos, lá no Evangelho de São João, último capítulo, os discípulos saíram a pescar. Vamos pescar, eles estavam todos frustrados. Pedro disse: vamos pescar. E a Bíblia diz que os filhos de Zebedeu disseram: vamos juntos. E os que estavam juntos, todos foram pescar. Passaram a noite inteira sem pescar nada. E quando foi lá uma certa hora da noite, Jesus aparece lá, amanhecendo o dia. E lá na beira da praia, Jesus grita com eles: vocês têm alguma coisa a comer aí? E olha a resposta de Pedro. A resposta de Pedro é de alguém que não quer argumentar, porque ele disse: não. E ficou nisso. Não temos nada a comer. Viu? Aí Jesus disse assim: lança a rede do outro lado. Lançaram a rede do outro lado, cheia de peixes, de vários peixes. Aí João chegou para Pedro e disse: Pedro, é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro pulou nas águas e foram ao encontro de Jesus. E quando chegou na praia, Jesus tinha pão e peixe assado na brasa. Jesus estava provando que ele era o mesmo. Porque Jesus provou com sinais de pão e peixe? Porque enquanto estava com os discípulos, multiplicou pão e peixe. Jesus está dizendo: sou eu mesmo. Ele estava provando a sua identidade. Bom, vamos para aquilo que eu desejo passar para os irmãos aqui. Quando eu vejo a tentação de Jesus, então, no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, também capítulo 4 São Lucas e São Marcos, quando eu percebo a tentação de Jesus, eu fiquei preso em algumas palavras ditas pelo o diabo. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. E ele fez isso por mais vezes. O que o diabo queria naquele momento? Prove a sua identidade. Prove a sua identidade. Se tu és Filho de Deus, faz com que estas pedras transformem-se em pães. Observe. Fazia 40 dias que Jesus estava jejuando. E o texto diz: sem comer e sem beber. 40 dias. E a Bíblia diz que depois dos 40 dias ele teve fome, como é natural. Jesus teve fome. E o diabo aproveitou uma circunstância de uma fragilidade humana, de uma fraqueza humana, para testar a identidade de Jesus. Vamos ver se ele é Filho de Deus mesmo. Ainda que ele tinha ouvido lá do Jordão, ainda que ele tinha ouvido da manifestação do Espírito Santo, mas o diabo queria de alguma forma descaracterizar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria descaracterizar o nosso Senhor Jesus. Se Jesus transforma pães em peixe, como o diabo estava solicitando, para satisfazer uma necessidade física, biológica de Jesus, estava descaracterizando a identidade de Jesus. Ele não é Filho de Deus. Ele submeteu a uma sugestão do inimigo. Ele submeteu a uma sugestão do diabo. Mas Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o texto sagrado diz que o diabo levou Jesus para um alto monte. Lucas troca esse momento aqui, falando primeiro o pináculo do templo, mas a mudança da ordem não importa. Jesus foi levado pelo diabo para um alto monte, e ele mostrou todos os reinos do mundo, toda a glória do mundo, e disse: isso é meu, eu te dou, se prostrado me adorares. Porque
porque o Senhor Jesus, Ele mesmo ensina na tua palavra: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás, só Ele renderás culto. Se Jesus prostra e adora Satanás, ele estava maculando a sua identidade de filho de Deus. Mas o diabo disse para ele: vai-te, Satanás, porque adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. A proposta era excelente, irmãos. A glória do mundo, a riqueza do mundo, é o que mais contamina os homens em todo o período da história. Todo ser humano dá tudo, oferece tudo e se entrega por tudo por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa da glória. O sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 10, ele disse: o dinheiro por tudo responde. Nós, meus irmãos, somos tentados em tudo e resistimos. Mas quando você é tentado nas suas necessidades físicas, biológicas, quando você é tentado no seu ego, dinheiro, é difícil você resistir. Você quer saber quando um homem de Deus é verdadeiramente um homem de Deus? É quando ele crucifica as suas vontades, os seus desejos. Todos nós temos desejos, todos nós temos vontade, todos nós temos necessidades, mas não se vende nada daquilo que você possa possuir em troco da bênção de Deus na sua vida. Você imagina dinheiro? Quantas pessoas, e não precisamos falar lá de fora do mundo não, do nosso meio, perde igreja por causa de dinheiro, perde igreja por causa de ofertas, perde igreja por causa de alguma proposta de valores, não é isso? Quantas pessoas se vendem por causa de um vintém, por causa daquilo que é passageiro, acaba, a glória acaba, o dinheiro acaba, a riqueza acaba. Muitos homens desse país e do mundo um dia foram ricos e hoje não tem nada. Se tiver o Senhor na sua vida, você tem tudo na sua vida, você não vai perder nada. E o diabo levou também no pináculo do templo e mandou que ele saltasse, portanto, o espaço, o local mais alto de Jerusalém. Salta, e os teus anjos te sustentam pelas tuas mãos. Vocês imaginam Jesus saltando do alto do pináculo do templo e os anjos sustentando, porque com certeza eles sustentariam a fama de Jesus como seria em Jerusalém. Mas Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero aproveitar esses últimos instantes que eu tenho aqui. Assim como o diabo colocou à prova a identidade de Jesus, assim como o diabo colocou à prova a identidade de muitos homens de Deus na Bíblia, como Paulo, a identidade de Jó, não é isso, irmãos? A identidade de Samuel, ele coloca à prova a nossa identidade todos os dias. O que é uma identidade? Identidade é aquilo que você se identifica como cidadão, como pessoa. Você é único no mundo, não tem ninguém igual a você. Nós temos um documento chamado carteira de identidade, nosso RG. Para que serve uma carteira de RG, identidade? Para que você se identifique diante das autoridades quem é você. O seu número de identidade é único. A sua assinatura deve ser a única, ainda que alguns falsificam. Deve ser a única. O seu impressão digital é a única no mundo, não tem ninguém igual. Você não pode macular a sua identidade, falsificar a sua identidade, a sua fotografia que lá está. Eu me lembro que, certa ocasião, eu fui fazer um documento e o cidadão que me atendeu, ele disse assim para mim: seria bom o senhor trocar a fotografia, tirar outra. Eu disse: por quê? Ele disse: a fotografia sua que está aqui na identidade é muito nova. O senhor tinha cabelo preto, hoje sua cabeça está branca. As pessoas que pararam o senhor, por exemplo, no trânsito, vai ficar: será que é o mesmo? E eu troquei a fotografia, hoje está com a cabeça branca. Se o cabelo cair, vou ter que pôr um cabelo caído, né?
Porque a identidade é um dos meios por onde as autoridades provam quem você é. Sabe quem você é. Uma ocasião, eu fui na delegacia junto com uma pessoa que havia sofrido um acidente de automóvel. E quando cheguei lá na delegacia, o delegado foi pegar os meus dados como testemunha, e ele virou e disse assim para mim: escuta, pastor, o senhor tem algum problema na justiça? Eu disse não. Eu perguntei, por quê? Se o senhor tivesse, o senhor fica preso aqui agora. Eu vou olhar a sua identidade e vou identificar que o senhor deve alguma coisa. Outra ocasião, nós tínhamos um obreiro na nossa igreja, e foi fazer uns documentos na prefeitura. E quando chegou lá na prefeitura, descobriram, ele era um presbítero da igreja, descobriram que ele devia um crime há mais de 20 anos passado no Nordeste. E fugiu, e nunca foi pego. Quando ele apresentou o documento na prefeitura, a prefeitura chamou a polícia, o preso foi preso. A identidade diz quem você é. A identidade que diz quem nós somos. Viu, irmãos? E hoje há uma influência muito grande no mundo para manipular, para falsificar a nossa identidade. Por que não dizer até nas nossas igrejas? Nós somos Assembleia de Deus. Nós devemos ter orgulho de ser Assembleia de Deus, sim ou não, irmãos? Mas existe já muitos lugares que nós vamos que você vai na igreja, nossa, não é mais Assembleia de Deus. Perdeu a identidade de Assembleia de Deus. Perdeu a identidade na liturgia, perdeu a identidade nos princípios, na orientação bíblica, no sistema de culto, perdeu a identidade. O diabo quer manipular a nossa identidade. O que ele queria? Manipular a identidade de Jesus. Se Jesus cede, ele ia sair influenciando, dizendo, ele não é o Cristo, ele não é o prometido. Mas Jesus não abriu mão, não abriu mão. Eu sou o Filho de Deus. Aleluias. Não abra mão, irmãos. Não abra mão da sua vida como crente. Não abra mão da sua vida como pastor. Não abra mão da sua vida como pai, como um esposo. É comum a gente perceber que as pessoas têm duas personalidades. Nós podemos dizer duas identidades. Às vezes o camarada namora uma moça, a moça namora um rapaz, e quando está namorando é uma bênção. Não é isso? Casa, um mês depois de casado, procura o pastor da igreja, vou desfazer o casamento. Por quê? Porque não é nada daquilo que eu pensei. Eu já fiz um casamento no sábado, na segunda-feira me procuraram para desfazer o casamento. E a moça disse para mim, pastor, o camarada não é nada daquilo que eu pensei. Eu achei que tinha casado com um homem, eu casei com um cavalo. E ela foi para a justiça com marcas do casamento e o juiz desfez o casamento dela. Personalidade maculada, identidade maculada. Às vezes acontece na vida nossa como obreiro. Você pega uma pessoa que tem, ouvi bastante falar hoje aqui, nesta manhã. Você pega um obreiro para colocar numa congregação, ele é a pessoa mais próxima de você. Ele está do seu lado. Ele bate no seu ombro e diz, eu estou com o senhor, pastor. E o senhor pega e coloca numa congregação. Aí de repente passa alguns meses, você vai lá e diz que vai tirar ele daquela congregação e pôr numa menor. Vai lá. Você quer saber da identidade dele? A identidade dele era falsa. Era falsa. Você logo coloca o obreiro hoje na congregação, passa meses, graças a Deus, não estou falando aqui em causa própria não, que eu não tenho sofrido isso, mas já sofri. Certa ocasião eu coloquei um obreiro para dirigir uma igreja, não vou dizer o local que é, pessoas sabem o local que é. E eu estava chegando de novo naquela igreja, eu pedi para o vice-presidente da igreja, quem é que a gente coloca lá naquela cidade? E o vice-presidente da igreja, coloca fulano e tal.
E eu peguei, ouvindo o vice-presidente, uma pessoa idônea, coloquei o fulano de tal lá naquela igreja. Quando fez 3 meses que ele estava dirigindo aquela igreja, pastor Veiga, eu falei para ele que eu precisava ir lá na cidade para ver algumas coisas que a gente tinha que fazer. Ele disse assim para mim: eu quero avisar o senhor que para entrar naquela cidade, o senhor tem que pedir ordem para mim. Para entrar naquela cidade, o senhor tem que pedir ordem para mim. 3 meses depois, falei: então vamos fazer o seguinte, eu não vou pedir ordem, eu vou lá e troco você hoje. Paguei um preço muito caro, mas fui lá e troquei no mesmo dia. Paguei um preço caro, mas fui obrigado a fazer. Isso sabe o que é, irmão? Identidade falsa. Usando aí a linguagem de um grande pensador, pessoas de 2 caras. Perto de você ele tem uma cara, mas longe ele tem outra. Vocês imaginem bem, pastores, se Jesus tivesse multiplicado pedra em pães. Vocês imaginem bem se Jesus tivesse aceitado a glória do mundo. Se Jesus tivesse caído lá para o lado do pináculo do templo, o diabo ia influenciar o sistema dizendo: ele não é Cristo coisa nenhuma, ele não é nada. Mas Jesus foi fiel, em meio àquela circunstância difícil. A Bíblia diz: o anjo do Senhor consolou e confortou. Identidade. Nós não podemos ser obreiro de 2 caras. Nós estamos cansados, porque eu estou falando isso aqui, nós estamos cansados de ver nas redes sociais, que hoje permeia, domina a nossa sociedade, inclusive a nossa juventude da igreja, pastores, obreiros, que comem no altar, que são abençoados pelo pastor da igreja. O pastor da igreja separou para diácono, para presbítero, separou para pastor, deu uma igreja para ele, mas chega um momento que o pastor tira. É o direito do pastor pôr e tirar. Se um dia o pastor Felipe recebeu o pastor Joel e dizer: estou tirando, pelo que eu conheço o pastor Felipe, o pastor falou: vamos embora. Eu já fui trocado de algumas igrejas. Quando eu saí da igreja de Valinhos, eu estava mudando de templo, inaugurando a parte baixa do templo. Eu trouxe uma ata para o pastor assinar aqui no Belém, porque ele era o vice-presidente da igreja. Numa segunda-feira, o pastor pegou a ata, jogou em cima de uma mesa e disse para mim que não se trata de ata, que não se trata nada disso. E eu assustei, e o pastor disse para mim: esta semana você tem que ir embora para Cruzeiro, de Igreja Cruzeiro. Eu estava inaugurando a parte de baixo do templo. Pergunta para o pastor se eu questionei. A mesma coisa aconteceu em Cruzeiro, a mesma coisa aconteceu em Araçatuba. E eu estou em São José dos Campos há 13 anos, uma boa cidade, uma bonita cidade. Estamos construindo um templo muito bonito. Mas se o meu pastor chegar lá e falar para mim: venceu o seu tempo, estou precisando de você em outro lugar, amém, pastor, porque eu não tenho igreja, eu tenho ministério. A igreja é do Senhor Jesus, agora eu tenho ministério. E às vezes a gente tem visto isso com dor no coração. Há poucos dias eu vi um pastor presidente, amigo nosso, companheiro, foi trocar um obreiro da igreja, saiu escorraçado da igreja, os crentes tocando, o obreiro dirigente tocando o pastor da igreja. Falta de identidade. Quando veio era bom, agora não presta mais. Falta de identidade. Agora observe bem, tenho 6 minutos para encerrar. Pastor, mas o senhor não está vendo o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo? Jesus foi para o deserto. O teste da identidade de Jesus foi no deserto. Nunca se testa alguém quando tudo está bem. O apóstolo São Paulo disse assim para Deus, para Jesus: tira o espinho da minha carne. Orou 3 vezes. Jesus: não vou tirar não, estou testando vocês, você precisa não ficar orgulhoso, soberbo, fica aí com o espinho. Fica aí com o espinho na carne. E Paulo disse: a minha graça te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ninguém é testado quando tudo está bem. Você é testado quando tem problema na família, quando tem uma enfermidade, quando você é tirado de uma igreja, quando você é tirado de uma congregação, quando você é colocado em outro. Mas pastor, por que eu? Todo mundo está numa boa, só eu. É o Senhor te levando para o deserto, provar a sua identidade. Deserto não é para sempre.
deserto não é para sempre, não existe noite que dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glorificado é o nome do Senhor. Que Deus nos ajude nesta tarde, meus irmãos, a não falsificar e nem macular a nossa identidade. Nós somos o que somos. Não temos duas caras. Nós somos assembleianos. Nós somos obreiros do Ministério do Belém. Não tenha vergonha de ser obreiro do Ministério do Belém. Eu falo com muito orgulho. Sou obreiro do Ministério do Belém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho a minha identidade. E o que Deus quer de cada um de nós é que tenha a sua identidade. Deus te abençoe em nome de Jesus.